O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí esse templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amigos, irmãos em Cristo, eis para nós palavra de vida, de esperança, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, rogai por Nossa nós. Senhora da Abadia, rogai por nós. Prezada comunidade que rezam conosco, ouve pela TV Imaculada, nos acompanha todos os dias, eu creio que é uma grande alegria para nós celebrarmos esta Eucaristia no dia de hoje. E hoje nós recordamos a dedicação da Basílica do Latrão. Somos a Igreja de Cristo. Pertencemos a esta Igreja universal. E nós, como discípulos, temos aí a grande necessidade de crescer na unidade. Unidade com a palavra de Deus, unidade com a verdadeira compreensão de ser cristãos, ser batizado, na unidade de ser um só povo, um só rebanho, na unidade de ser uma só família. Então eu creio que no dia de hoje nos leva a ter esse sentimento de pertencer realmente a Jesus Cristo. Por isso que a igreja precisa ser cada vez mais uma igreja de portas abertas, uma igreja acolhedora, ser aquela que recebe seus filhos de braços abertos, de coração aberto, como aquele pai do filho pródigo, que está sempre a esperar o filho a voltar para casa. Quantos filhos que vêm das tribulações, se alguém recorda a palavra de Deus, o Senhor perguntou domingo, e esses, quem são? E lá responderam, vieram das tribulações. Alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro, tornaram-se filhos de Deus. E hoje, contemplando essa igreja que deve ser acolhedora, uma igreja de braços abertos, ela deve acolher ainda esses filhos que vêm das tribulações.
filhos que vêm das suas dificuldades, filhos que vêm dos seus sofrimentos, filhos que vêm das suas lutas diárias para sobreviver, para testemunhar talvez a sua fé, filhos que às vezes vêm da exclusão, vêm da marginalização, e nós precisamos ser essa igreja que acolhe ainda hoje. E todos que vêm ao seu encontro precisam ser recebidos por essa igreja. Uma igreja humana, que é nós, como batizado, como filho de Deus, que estamos aí sempre prontos para acolher, mas ao mesmo tempo uma igreja divina. Porque nós queremos mostrar para esses que vêm das suas dificuldades, das suas turbulências, a grandeza do amor de Deus. Olha que nós acabamos de cantar na aclamação, esta casa eu escolhi e eu santifiquei, para nela estar meu nome para sempre. Não é o meu nome, não é o seu nome, é o nome de Jesus. É o próprio Senhor que escolhe e santifica esta casa para ser acolhedora. Nós temos que fazer jus desse nome, que acolhe esses que vêm de longe, vêm de perto, que precisam desse amor, não só humano, mas divino, para ser acolhido ainda hoje. Essa igreja do Latrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino. É um sinal do Cristo, que acolhe todos os povos e faz comunhão com o mundo inteiro. Esta igreja é um sinal de esperança. E quando nós olhamos hoje para esta igreja, podemos olhar para a nossa catedral, Nossa Senhora da Abadia, 126 anos, começou a cidade em torno dela, 126 anos acolhendo homens de longe e de perto, acolhendo pessoas. Aqui nós temos nossa igreja mãe também, não podemos esquecer nunca. Nós recebemos e acolhemos e festejamos que dia mesmo? Cri, 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 cri. Tem grilo até no estúdio, na capela. 15 de agosto. Nós não podemos esquecer desse dia da nossa mãe. A mãe que nos acolhe. É a Arquidiocese de Campo Grande. Então essa história tem que estar presente, fresquinha, cada dia na nossa alma, no nosso coração, porque nós temos uma catedral, Nossa Senhora da Abadia, que continua a nos acolher constantemente. E ela representa para nós um sinal do Cristo. Ela que apresenta o Cristo para nós também. E olha como esse sinal de salvação, de esperança é bonito para nós, para as nossas famílias, para as nossas comunidades. Quando o salmista de hoje vai dizer, os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Assim deve ser o Senhor para nós. Um lugar, meu irmão, de refúgio, um lugar de vigor, um lugar de socorro em nossas angústias. Diz o salmista, quem a pode abalar? Quem a pode abalar? Quem a pode destruir? Então, quando nós olhamos para esse sinal da nossa igreja, é um sinal que vem nos acalentar. É um sinal que vem nos confortar ainda hoje. Deus está no seu meio. Como diz a aclamação, o meu nome está aqui para sempre. Não é um nome qualquer, é o nome do próprio Senhor, está para sempre, para nos socorrer. Diz o salmista, antes da aurora, Deus está presente. Às vezes nós olhamos para Jesus, que está sempre pronto para nos socorrer, e às vezes nós esquecemos que Ele é justo. Como podemos imaginar, meu irmão, um Jesus que apresenta o Evangelho de hoje cheio de cólera? Como podemos imaginar? Às vezes é difícil para nós. Um Jesus cheio de zelo por sua casa. Ainda mais, um Jesus empunhando chicote de cordas e derrubando mesa dos cambistas. Como podemos imaginar isso? Às vezes a gente olha para as nossas comunidades, né?
É uma vergonha. Será que Jesus não quer pegar o chicotinho às vezes? Derrubar nós um pouquinho do nosso superficial e fazer concentrar mais um pouco no seu nome? Tenhamos muito cuidado. Nós acostumamos vê-lo, meu irmão, sempre amável, né? Um Jesus sempre doce, um Jesus sempre atento. Talvez nos menores sinais de dores, diante das marginalizações, acolhedor de toda a súplica humana, e de repente brota do coração deste homem a ira, a raiva contra todo o seu ser. Pois ele quer o quê? Que a casa do Pai, ele quer que a casa de Deus seja uma casa de oração, seja um lugar de paz, seja um lugar de encontro com Deus. Portanto, quando a gente está na igreja, o que nós devemos fazer? Silenciar. Se eu não quero rezar, o outro quer rezar. Se eu não preciso de me encontrar com Deus, o outro precisa. E às vezes a gente conversa tanto e fala alto, a gente não percebe a necessidade do outro. Cuidado, estejamos atentos. A casa é um lugar de restaurar a nossa vida, por isso que nós vamos à igreja. É um encontro com Deus para restaurar a nossa vida. Um lugar que nos leva para sentir amado, protegido, acolhido pelo Pai. Esse nome que está para sempre na nossa igreja, Jesus, é Ele que nos acolhe. Não é o José, o Pedro, a Maria, Roberto, o Antônio. É Jesus que nos acolhe. É o Senhor que deve ser o Senhor da nossa vida. Não podemos fazer de nossas igrejas, diz a palavra, um lugar realmente de vendas, compras, um lugar de barulho, e sim um lugar sereno. Então eu creio que nós precisamos ainda hoje melhorar nossos espaços litúrgicos, ser um lugar sereno, um lugar de encontro com o próprio Senhor. E Jesus fala desse novo templo para os judeus, que é o seu próprio corpo, que é dado, que é entregado para a morte, mas será um sinal de salvação para muitos que nele crerem. Quando ele fala, eu vou destruir tudo isso em 3 dias e vou refazê-lo, os judeus dizem, quá, quá, quá. Levamos 46 anos para construir. Como vem destruir assim tão rapidamente e construir novamente rápido? Então, meu irmão, nós precisamos acreditar que Jesus transforma na serenidade a nossa vida quando o buscamos, quando nós nos entregamos realmente a Ele. Assim, Jesus deve chegar, talvez, às periferias da nossa vida, às periferias da nossa cidade, do mundo, para estar cada vez mais ao nosso lado, talvez ao lado daqueles que ficam caídos, porque desistiram de lutar, de confiar em Deus, de buscar Deus, às vezes estão caídos pelo caminho, e assim nós somos, meu irmão, a sua igreja. Eu, você, nós somos a sua igreja. E nós precisamos ser a igreja com atitude, a igreja com zelo, uma igreja com cuidado, uma igreja com compromisso, uma igreja que segue o exemplo do bom pastor, que às vezes é preciso dar uma parada no meio do caminho, ou às vezes é preciso sair da nossa sacristia e ir ao encontro daqueles que precisam. Enfim, não devemos transformar, meu irmão, as coisas de Deus em negócios lucrativos ou algo material ainda hoje. A graça é de graça para nós. Por isso que Jesus oferece-se por inteiro para cada um de nós. E Jesus ensina que cada um deve receber o justo salário. E o justo salário diz que é o cêntuplo. Quando a gente torna-se missionário, quando a gente assume a sua palavra e dá
testemunho da sua vida presente em nossa vida. E aqui fazemos um apelo a todos que rezam conosco, que nos ouvem, que nos acompanham pela TV Imaculada. Está chegando aí o dia 15, que é o dia, diga sim, à evangelização, né? É um grande dia de dizer sim à evangelização. É um dia para os milites de esperança. É um dia que nós confiamos na solidariedade, na parceria, no compromisso de cada cristão, não só para zelar de um templo, mas para zelar do Evangelho, para anunciar o Evangelho, para levar o Evangelho a todos os povos. Um dia que todos nós, milites, devemos ter esse compromisso de zelar, cuidar desta casa comum. Fazer desta casa comum um sinal de acolhida, um sinal de evangelização e ser um braço do rio que vem trazer esperança, alegria para muitas famílias de nossa arquidiocese, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e para todos aqueles que nos acompanham de longe, de perto. Dizer sim à evangelização é assumir um compromisso de zelar pela casa de Deus, cuidar dessa pequena semente que é o Evangelho da Boa Nova, que nós anunciamos todos os dias. Todos os dias nós proclamamos essa pequena semente. Muitos homens, mulheres ainda acolhem essa semente e deixam-se transformar. E aí a segunda leitura, a primeira leitura que nós ouvimos, vai dizer: vós sois a lavoura de Deus, a construção de Deus, e ninguém pode colocar outro alicerce diferente, onde já está aí colocado, que é Jesus Cristo. Então nós não queremos colocar outro alicerce, mas nós queremos manter a sua fé, a sua convicção, a sua busca de uma santidade por meio dessa palavra que é de Jesus ainda hoje. Eu creio que ao dizer sim ao projeto de Deus, nós seremos retribuídos pelos nossos esforços, pelos nossos trabalhos que nós estamos realizando cada dia como milites. Não para o nosso próprio bem. Lembre-se disso, meu querido irmão. Mas para o outro sentir bem, para o outro sentir salvo, por meio do Evangelho que aqui é anunciado. Mas esta justiça de Deus e de Jesus não inclui vender coisas do céu aqui na terra, ou transformar nossas igrejas em grandes ou pequenos negócios. É preciso testemunhar o Cristo vivo presente em nós. E eu creio que cada milite, cada um que faz parte dessa história, cada um que está lutando por essa evangelização, está testemunhando o Cristo vivo, a partir da sua vida, a partir do seu sim. Por isso, com as nossas comunidades, nós devemos lutar, nós devemos evangelizar, nós devemos nos cuidar para não tornarmos escravos, talvez, do dinheiro e esquecer do anúncio e acolher o Cristo em primeiro lugar em nossa vida. Então, que cada comunidade saiba que o nosso compromisso é testemunhar o Cristo. Dizer sim à evangelização, dizer sim é ter dentro do coração a grande esperança, é comprometer da melhor forma possível para anunciar o Evangelho. Não estamos pedindo algo para o nosso bem-estar, lembre-se disso, para nos acomodar, mas estamos pedindo um sim para melhor evangelizar. Fazer desta igreja um lugar de esperança. Fazer desta igreja um lugar que torna-se um porto seguro para quem vive à margem da sociedade, por não experimentar o verdadeiro amor de Deus. Então, muitas vezes,
nós nos deparamos, meu irmão, com muito que se diz profetas, mas tem nos olhos o óculos do lucro. Cuidado, estejamos atentos. Isso fará com Jesus novamente. Expulse os vendilhões do templo. Deixe ele irado. Então que nós tenhamos no rosto, tenhamos em nossas mãos, tenhamos no nosso coração o acolhedor do Cristo. Ser esse homem novo de Jesus. Que nós sejamos zelosos, que possamos cuidar da casa comum, da casa de Deus, para ajudar os nossos irmãos a se encontrar com o Cristo ressuscitado.